Olá, sou Gabriel Pires, negociador especialista, e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí o prazer de conversar com o CEO da Tresto, Marcos Cecílio. Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, estou à disposição. Perfeito. Marcos, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua trajetória profissional e até falar do seu último desafio. Perfeito. Bom, sou natural aqui de São Paulo mesmo, trabalho na área de tecnologia desde 94, comecei bem cedo. Trabalhei como analista de sistemas, analista de redes. Bom, acho que eu circulei, nessa época principalmente a gente circulava em todas as áreas de tecnologia, né? Hoje em dia é mais dividido, mas nesse início você acabava circulando em todas essas áreas. Até que em 2005, 2006 eu entrei na área de atendimento ao cliente. Comecei a desenvolver agentes digitais, que na época, na verdade, se chamava portais de voz. Isso, perfeito. Se chamava portais de voz. Era muito mais para a empresa de telecom, TV por assinatura e alguns bancos, né? Então, e muito receptivo. E ajudava as URAs também. Exato. Porque, na verdade, eram URAs um pouco mais inteligentes naquela época, né? E nós desenvolvíamos esse tipo de plataforma, utilizando normalmente ferramentas americanas, né? Não tinha muita ferramenta brasileira, nacional. Então nós Nuance, né? Também. Nuance, naquela época eu usava muito Nuance, Loquendo, que depois nós conseguimos, usava a placa de telefonia americana, da Elógica, então era tudo de fora. Então isso encarecia muito produto, era um pouco por isso que ficava basicamente ali com empresas maiores. Isso gostei muito da área, comecei a desenvolver muito nisso, as plataformas começou a ficar mais flexíveis, começou a melhorar também, internet, telefonia por IP, então você não dependia tanto de placa de telefonia, então isso barateou um pouquinho. O 2G, o 3G ajudaram também, né? O reconhecimento de voz tem agora no celular, tem no carro, tem na TV, então popularizou, então as pessoas conseguem dialogar melhor com os agentes digitais, né? Os bots, então facilitou muito. Então aí eu passei num período ali de desenvolvimento, onde eu desenvolvia muita integração com Nuance, fui para trabalhar num call center, fiquei quase 5 anos no call center fazendo toda a parte de tecnologia e telecom, como diretor de telecom e TI. Até que há 6 anos atrás eu achei um time certo de abrir a Tresto. Então nos juntamos em 4 sócios hoje, né? Marcos, eu, a Gláucia, o Rodrigo e o Carlos. Nos juntamos numa salinha pequenininha lá em Guarulhos, cada um com seu notebook no colo, startup total, né? Aquela formato startup, aquela vontade de começar. E graças a Deus deu muito certo, né? Nesses últimos 6 anos. As tarefas que vocês colocaram para cada um, todo mundo foi trabalhando. Todo mundo foi trabalhando. Não é aquele negócio, um fica esperando. Os 4 até hoje trabalham na Tresto, os 4 diretores, cada um na sua área. Exemplo, eu toco hoje mais a parte administrativa, financeira da empresa. A Gláucia, toda a parte comercial e desenvolvimento de fluxo, né, de diálogo, que é o VUI. O Rodrigo voltado mais para a infraestrutura e o Carlos desenvolvimento propriamente dito ali, né, do próprio agente digital, bot de texto e de voz. Eu gostaria de entrevistar os 3 também. Legal, vai ser um prazer. Porque cada um tem assim os seus parâmetros, as suas especificações e o conjunto que dá certo. Sim, né? exatamente. Cada um tem a sua visão ali de mercado, do próprio trabalho, né? Legal. Ô Marcos, e uma pergunta que normalmente o pessoal dos internautas pergunta assim, em que momento da sua vida você falou assim, eu vou para a área de tecnologia e não, sei lá, área de humanas ou biológica? Olha, 94, hein? Faz tempo. Eu via que era um mercado muito crescente de tecnologia. Legal. Muito crescente. Em 94 eu tinha de 14 para 15 anos.
E naquela época o curso que existia era Estava começando o celular analógico. Estava começando o celular analógico, não tinha internet. Isso, exatamente, tinha BBS, né? Isso, não existia internet naquela época, né? Então eu vi que seria um mercado muito bom. Fiz um curso de programação, né, com Clipper, DBase, coisas, né? Hoje em dia você pega para o mercado não sabe o que é isso. Sim. Então eu fiz curso de Clipper, DBase, C, e falei, poxa, isso aqui é onde eu vou ficar nisso aqui, né? E eu tive facilidade em lógica, em desenvolvimento, bom, tá. Segui por esse caminho, né? Aí fez ciência da computação, fiz análise de sistemas, né? Me formei em análise. Fiz processamento de dados, que era na época o que tinha, né? Perfeito, na época eu falei muita coisa de IBM, né? Nossa! E depois eu fui para análise de sistemas. Aí eu me formei em análise de sistemas. Hoje eu estou um pouco mais afastado do dia a dia tecnológico, né? Porque não sou eu que desenvolvo, eu fico mais. Mas eu tenho certeza que eu tenho publicado vai mais rápido que você. Mesmo com todo o conhecimento que você tem, eu nem tento competir, fala a verdade para você. A gente contrata o pessoal lá, a molecada chega desenvolvendo, tem pessoas, por exemplo, na Treso, que nem o Cláudio, o Vinícius, que são, né, ali mais da área de desenvolvimento. Cara, está rápido as coisas. Nossa, não dá nem para. Eu pareço ser um dinossauro falando as coisas para eles. Mas é legal, assim, acho que é uma troca de experiência muito positiva. Verdade, minha experiência ajuda. Legal, porque a tua experiência dá o norte. É lógico, exato. Acho que é bom. Eu também não vou ser, assim, vou ficar batendo de frente. Eles estão com a vontade, eles estão no dia a dia, eles participam de hackathon, vão nas universidades. Então, assim, cada um tem que respeitar o tempo de cada um. Então, cada um apresentando os resultados que precisa. Exato. Hoje a Tresto está com quase 30 colaboradores e boa parte deles, né, você vê que é uma nova geração. Isso ajuda demais, né? Então você vê que em todas as áreas, né? Por exemplo, eu falei do Cláudio e do... Eles estão acostumados com mobilidade. Exato. Hoje, por exemplo, todos trabalham home office, se adaptaram super bem. Não precisa ficar ninguém tomando você faz a atividade, faz. Exato. Eventualmente eles vêm ao escritório, fazem um tipo de reunião, aproveitam, né? Porque o ambiente aqui é bem bacana, né? Sim. Então eles vêm, mas o negócio flui de uma facilidade tranquila. Então você pega a área de desenvolvimento, você pega a área de VUI, né? Que é a parte de desenho de fluxo de diálogo, com, por exemplo, com o Gabriel, com a Gláucia, né? Tocando ali. Aí você tem a parte de infraestrutura, com o Rodrigo e o Henrique. E nós temos uma área de control desk, né, que a gente chama de control de jogo, e toca todas as operações, que acompanha junto com os nossos clientes todas as operações. O pós-venda também. Tudo isso, que aí tem Pedro, tem Maiara, aí tem um monte de gente ali, que é uma nova geração. E eu estou ali mais para aprender hoje em dia. Maravilha, muito bom. E em que momento, assim, um pouco antes de vocês se reunirem, né? O que aquele start assim, agora chegou a hora, demora esse momento ou não? Eu sou empreendedor assim de sempre, né? Eu sempre quis empreender, eu já tive outras oportunidades de empreender, né? Só que esse estado que você falou é importante, assim, para que dê certo. Exatamente. Porque às vezes você se antecipa, você erra, e se você demora, você perde o time. Isso, e vem muito mais concorrência. Então, nós, em 2010, nós já tínhamos a ideia de abrir a Tresto, né? E teve uma oportunidade de eu ser o diretor de call center, de tecnologia no call center. Então, foi ótimo, porque se nós tivéssemos... real, né? Exato, porque nós quatro éramos técnicos, ponto, técnico. Sabíamos desenvolver muito bem o portal de voz, ou agente digital hoje, né? Sabemos muito bem desenvolver. Mas nós não tínhamos essa experiência operacional. Nós nunca tínhamos vivido dentro do call center. Eu já tinha implantado em diversos call centers, né, as nossas tecnologias, mas nunca tinha vivido no call center. Eu não sabia a pressão do call center, eu não sabia a emoção de acompanhar indicador, de bater meta, assim, as festas que tem quando bate uma meta, a pressão, né, que existe. O cliente insatisfeito, o que ele gera de estresse, né? Exato. Então, quando nós, em 2010, iniciamos a Tresto, né, bolamos a Tresto, tive essa oportunidade de ser diretor de um call center. Então, aí nós falamos, e aí?
Vamos para o call center ou não? Vamos. Fomos para o call center e trouxe, né, a equipe para o call center. E foi, acho que, a melhor experiência que eu poderia ter. Não teve melhor. Porque lá eu aprendi o que é indicador, eu aprendi porque que tem que transferir uma ligação para PA, uma ligação com qualidade, sem ruído, sabe? Sem investir o caminho do cliente. Né? Exatamente, perfeito. Então, esse período dentro do call center foi ótimo para que hoje a Tresco consiga vender um produto com uma qualidade para o call center. Porque aí eu chego hoje dentro de qualquer call center que a gente consegue comercializar os agentes digitais, e a gente conversa de igual para igual. Eu sei que é um indicador, eu sei que é uma conversão sobre base, conversão sobre PA, qual é o problema de não ter uma ocupação boa nos agentes digitais, o custo de uma telefonia quando você não tem um controle adequado. Tudo isso, tecnicamente, para mim, não era um problema, põe para funcionar. Então esse período de call center foi muito bom. E dentro do call center nós tivemos toda essa experiência. E em um determinado momento que nós identificamos assim, olha, acho que agora está legal, agora nós sabemos tecnicamente tudo que precisa e temos esse know-how operacional. Então agora eu consigo chegar em um cliente grande e forte e conversar com o diretor operacional, com o supervisor, sentar do lado do APA e entender a dor dela. Então foi mais ou menos nesse período que ele falou, bom, vamos nos reunir, vamos juntar aqui os nossos notebooks aqui e vamos começar a trabalhar. Então acho que foi o time certo também, porque se tivesse esperado um pouquinho mais, a gente teria mais dificuldade em relação à concorrência, que hoje já você vê que tem bastante empresa nesse segmento já. Tá. Então você aproveitou aquela experiência toda, aí falou, quero ver os motivos das chamadas, os motivos das reclamações, tudo mais, tá? E os indicadores chaves e tal. Até hoje, né, quando nós temos alguma operação, eu estava agora numa reunião com um cliente alterando o fluxo de diálogo no agente digital. E a gente costuma fazer isso junto com o cliente porque o cliente tem expertise da operação dele. Ele sabe para onde está ligando, qual é o público-alvo. Então, com todas essas informações que ele passa para nós, aí nós montamos o melhor fluxo, o melhor locutor, reconhecimento de voz, inteligência artificial, telefonia. E agora, por conta da pandemia, diminuiu. Mas pouco antes, era muito comum, até eu sentar do lado do APA e ficar ouvindo junto com ela as ligações e anotando tudo que ela fazia, para pegar a melhor pessoa, a melhor operadora ali e transformar aquilo num agente digital. Então, isso eu faço, a Galcia faz, todos os diretores fazem. Então, assim, não é porque o Marcos é o diretor ou o presidente, ele não vai sentar do lado ali de uma menina, um menino ali na PA. Não, pelo contrário, acho que a gente tem que estar lá aprendendo o que ele está falando com o cliente, qual é a forma de ele conversar, quais são as palavras mais utilizadas, para aí sim colocar no reconhecimento de voz e fazer o melhor diálogo possível. Isso é o processo de melhoria contínua. Isso, porque uma vez que a gente desenvolveu todo o agente digital, colocou ele no ar, se você largar ele, esquece, ele não vai funcionar. Você vai começar a perder performance até que não vai acontecer o pior, que vai cancelar uma campanha e vai diminuir os agentes. Então, existe todo esse processo de melhoria contínua, onde existe uma equipe dentro da Tresco que ouve as ligações, identifica as melhorias, pontua, avalia com o cliente, se faz sentido, o cliente ele tem a voz final ali, ele vai falar sim ou não. Uma vez concordando, a gente faz toda essa melhoria. Aí muda locutor, muda a fraseologia, melhora o reconhecimento de voz, coloca a inteligência artificial, muda a telefonia. Às vezes a telefonia pode estar impactando. Então, toda a melhoria contínua, ela vem desde a telefonia, que parece ser simples, mas vem desde a telefonia até o motor de inteligência artificial. Todo esse processo nós fazemos em conjunto com o cliente. Isso garante a qualidade do produto, melhor performance, melhor conversão dos indicadores, seja de venda, de cobrança, receptivo, como a gente precisa fazer retenção. Então isso é um pouquinho do nosso dia a dia. E a solução Tresco pode ser call center próprio, call center terceirizado, o que for, né? Exatamente. Hoje nós temos cliente nas duas pontas, atendemos hoje grande parte de call centers, que são os nossos maiores clientes, mas atendemos alguns
clientes finais, sem gerar nenhum tipo de mal-estar entre os nossos clientes call centers, né? Mas nós temos alguns clientes finais, para receptivo principalmente, e ativo, às vezes campanhas de cobrança, às vezes campanhas de venda, lembretes, então tem um pouco de tudo ali dentro, né? Pesquisas de mercado, tem bastante coisa, tanto para texto, que é os bots de texto, por WhatsApp, SMS, web, como pelos bots de voz, que seriam os agentes digitais por telefone. Interessante. O que você achou de 2 anos atrás aí, a migração para o home office? Olha, a solução estava preparada. Nós da Tresto já trabalhávamos de finais de semana, de sexta, sábado, em home office, né? Já tinha os funcionários já existia a solução para o call center. Para o call center? Olha, foi uma novidade. Porque normalmente assim, o call center em si tradicional, eu sei que eu trabalhei muitos anos, sabe, né? Era assim, igual assim, o olho do dono que engorda. Então o supervisor tinha que ficar em cima, dentro de cima, todas aquelas coisas, assim, aquele estresse em cima, né? Então, quando chegou aquele negócio, eles tiveram que se adaptar. Né? E aí as suas soluções já estavam mais ou menos preparadas. A nossa solução já estava 100% preparada. Que bacana. Já era a solução totalmente web, a nossa solução, né? Ela já foi concebida totalmente web. Todo o desenvolvimento é nosso hoje, né? Então isso facilita. Exato. Então tudo é parte web. Os agentes digitais são controlados, né? Todo o discador que tem por trás do agente digital é tudo controlado via web. Então quando teve essa migração, os nossos clientes basicamente não sentiram nada. Não sentiram nada. Eles simplesmente pegaram o notebook deles, foram trabalhar na casa e acessaram a mesma URL, lá, o mesmo caminho, e através dali continuaram as operações. Então facilitou muito isso para os nossos clientes. E tivemos uma grata surpresa, né, nesse período tão ruim, né, pensando na questão humana, mas para o agente digital em si, para a tecnologia, cresceu bastante. Sim. Então nós conseguimos ter um crescimento interessante nesses últimos 2 anos, um pouco por conta dessa mudança de filosofia, né, de agentes digitais, de home office. A população em si se adaptou bem ao agente digital, responde com facilidade, negocia. O que eu estava falando, a reunião que eu estava tendo agora é um agente digital que pode negociar até em 99 vezes. De forma automática, com reconhecimento de voz. Não, então facilita menos mais. falhas do que o humano, que o humano tem que ficar consultando a tabela. Detalhe, ali assim, é o que eu consulto no web service, é o que eu vou responder. Então se dá, se não dá, é simples. Então você evita fraude, uma série de situações interessantes ali no agente digital que no humano, por mais que ele tenha toda a flexibilidade de negociação, o agente digital está ali para somar. Ele não quer substituir, mas quer somar e ajudar. Essa é a ideia. Maravilha. Ô Marcos, nós estamos nos instantes finais. Eu quero que você volte outras vezes, tá? O teu time também está convidado para falar das inovações. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os internautas, falando principalmente o que a Tresto pode oferecer, tá? E também as redes sociais, os contatos. Legal. Bom, agradeço, né? É um prazer estar aqui. Com certeza vou falar para eles virem aqui visitar você e bater um papo. A Tresto, ela tem como princípio, né, o desenvolvimento de aplicações para atendimento, então a gente consegue oferecer isso para os clientes finais, como bancos, empresas seguradoras, varejistas e os call centers em geral, né, independente de qual ramo, se é cobrança, se é venda, se é pesquisa, se é receptivo, enfim, a Tresto tem como atendê-los, tanto na parte de voz quanto na parte de texto, envios de SMS, e-mail, WhatsApp, enfim, todos esses produtos que auxiliam no atendimento. A Tresto vocês podem encontrar através do site tresto.com.br, né? E é legal que através do site você consegue colocar seu telefone, seu nome e receber uma ligação dos nossos agentes digitais e ali testar, ver como que eles funcionam, conversar com eles. Tem 4 agentes lá, um e-mail de pesquisa, então acho que facilita bastante por ali. Tá certo. Bom, maravilha. Obrigado novamente. Obrigado a você, viu? Ótimo, tudo bom. Internautas, com os agradecimentos então a esse brilhante empreendedor Marcos Tressim,
CEO da Tresto. Nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.